Opa! E aí, galerinha, beleza? Professor Adalto Andrade aqui com vocês, tá certo? Bora trabalhar hoje dilatação dos sólidos, conteúdo muito importante para você que quer fazer engenharia civil. Então, simbora aqui e vamos arrochar o conteúdo, tá ok? Para a aula de hoje, como eu tinha falado, dilatação dos sólidos. Então, esse fenômeno é baseado no seguinte, ó. O corpo ele vai sofrer uma variação, tá certo? Em suas dimensões. Lembrando, a palavra variação você associa a aumento e também a uma diminuição. Esse fenômeno vai trabalhar o quê? O aumento das dimensões do corpo e também a diminuição das dimensões do corpo. Ah, Adalto, mas por que esse corpo vai aumentar ou diminuir as dimensões? Por causa disso aqui, ó. A variação da temperatura desse corpo vai fazer com que ele ocupe mais ou menos espaço, tá ok? Quer dizer, mais ou menos volume no ambiente que o contém. Para você relembrar, ó, essa partezinha de temperatura, vai estar o link aqui do lado para você acessar a nossa aula anterior da playlist, tá certo? Então se ligam. A lógica geral desse conteúdo é a seguinte. Você vai ter o corpo, né? Vai ter a partícula, ela vai ter um exemplo, 20 graus Celsius de temperatura. Ela vai ter uma certa agitação. Se ela passa de 20 para 30, ela fica mais agitada. Ela vai começar a ocupar um volume maior no ambiente que ela está. Então imagina aqui, ó, uma barrinha de metal, cada partícula dela aumentando um pouco o volume. Então no final você vai ter uma partícula, ou um corpo no caso, né, um pouco maior. Vamos lá. Então qual é a lógica geral do negócio aqui? Voltando. Fenômeno em que o corpo vai aumentar e diminuir de tamanho. Esse aumento e diminuição é referente ao quê? Variação da temperatura. Lembre-se, todo corpo ele tem três dimensões. Todo corpo ele tem três dimensões. Mas nem sempre é necessário você trabalhar a dilatação das três. Vão ter casos que você vai trabalhar apenas uma das dimensões, que no caso é a dilatação linear. Vão ter casos que você vai trabalhar apenas duas dimensões dilatadas, que é a dilatação superficial. E vão ter casos em que você vai trabalhar as três dimensões, que é a volumétrica. O que eu vou fazer aqui, ó? As três dilatações, linear, superficial e volumétrica, elas seguem a mesma lógica, tá ok? Se você entendeu como é que funciona uma das dilatações, as outras vão seguir, no caso, a mesma lógica. Então, bora aqui, ó. Então, primeiro, a dilatação linear. Então, nessa dilatação, a gente adota somente uma dimensão dilatada. Nesse caso aqui, você vai trabalhar, ó, as palavrinhas que vão aparecer nas questões que você for resolver. Na dilatação linear, vai aparecer a palavra barra ou então a palavra haste. Ele vai falar assim, ó, uma barra metálica de 1 metro, uma haste metálica. Você já associa o quê? Que esse camarada vai ser trabalhado em uma dimensão. Nós vamos ter aqui, ó, uma barrinha L0, comprimento inicial. Opa, eu troquei aqui, né? O L0 é em cima. L0, comprimento inicial. O que eu vou fazer para essa barra crescer? Eu vou adicionar energia no sistema. Colocar fogo aqui, ó. Então essa barra, ela vai aumentar de tamanho até um comprimento final, que vai ser esse daqui. E a nossa intenção aqui é calcular o quê? O tanto que vai aumentar, que nós chamamos de ΔL, que é, ó, a variação do comprimento. Então repare que na legenda sempre aparece a palavra comprimento, ó. Comprimento inicial, comprimento final. E o pedaço que variou, o pedaço que aumentou, ou que vai diminuir, nós chamamos de variação do comprimento.
Ah, Dalton, qual é a equação que eu vou trabalhar nesse conteúdo? Vamos lá. A equação que você vai trabalhar é essa daqui, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Esse ΔT aqui, nós já vimos na aula passada, variação da temperatura. Só para você relembrar, ó, esse ΔT é a temperatura final menos a inicial. E pelo amor de Deus, muito cuidado. Esse alfa, nós chamamos esse camarada de coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente, ele só depende do material que está sendo trabalhado, tá ok? Esse coeficiente é uma constante. Então, essa constante ela vai ser dada na questão, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4 valores que podem ser trabalhados. A questão dá 3 e você encontra o quarto valor. Ah, Dalton, em relação às unidades de medida, vamos lá, tranquilo. O ΔL e o L0, eles têm que ter o quê? A mesma unidade, ok? Os dois têm que estar em metros, ou os dois em centímetro, ou os dois em quilômetro, tá certo? A Dalton, onde é que eu aplico isso aqui na vida real? Bom, tu vai construir uma ponte, por exemplo, dilatação linear da ponte, tá certo? Então, o cara que vai fazer engenharia, ele tem que saber muito bem desse conteúdo, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos a dilatação linear. Vamos trabalhar agora a superficial e na sequência a volumétrica, e você vai ver que segue a mesma lógica, ok? Então vamos, dilatação superficial. Na dilatação superficial, nós vamos trabalhar com duas dimensões, no caso 2D, ó. Enquanto que na linear, uma dimensão, na superficial, deixa eu passar para esse lado, vai ser o quê? Vão ser duas dimensões. Qual a palavra que vai aparecer nessa dilatação? Ao invés de barra e haste, aqui vai aparecer a palavra chapa. Uma chapa metálica ou então uma área, ok? São as duas palavrinhas que vão aparecer nesse conteúdo. Nós vamos ter aqui, ó, no lugar do L de linear, nós vamos colocar a letra S, ó, L0, LF, ΔL. Aqui vai ficar como? S0, ok? Essa parte que dilatou, nós temos o ΔS. E essa parte total aqui, ó, estou fazendo de azul, nós vamos ter a área final. Então, onde aparece a palavra comprimento aqui, na verdade, você vai trocar essa palavra comprimento, ou até mudar a cor. Muda para área. E vai ficar, ó, S0, área inicial, SF, área final, e ΔS, variação da área. Só trocar, tá ok? A Dalton, em relação à equação, vamos ver aqui, ó, vai ser a mesma lógica. Nós vamos ter, no lugar do L, tu bota o S. ΔS, S0 e ΔT. Agora vamos colocar um detalhe importante, ó. No lugar da constante alfa, você vai colocar a constante beta, que esse camarada é o coeficiente, puxar para cá, ó. Coeficiente de dilatação volumétrica. Volumétrica não, cadê o apagador? Coeficiente de dilatação superficial. Superficial. Adalto, como é que eu comparo esses dois coeficientes? Vamos lá, ó, respira. Tá ok? A lógica é, ó,
linear, uma dimensão. Superficial, duas dimensões. Então, no lugar do beta aqui, ó, você pode relacionar o seguinte. O beta é igual a 2 vezes o alfa. Nas questões, geralmente não vai aparecer o beta, ok? E nem o gama, que é o coeficiente volumétrico. Geralmente ele vai dar o alfa para você, que é o linear. Então, se você estiver trabalhando com superficial, você multiplica por 2, que já vai ter o beta, tá certo? Bom, então isso aqui vai ser a dilatação superficial. Adalto, em relação às unidades de medida, mesma lógica, mesma lógica. Nós vamos ter aqui, ó, esses dois camaradas têm que ter a mesma unidade. Nesse caso, eles vão aparecer como? Vão aparecer com metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, qualquer unidade de área pode aparecer ali. Dilatação superficial já foi, bora fechar com a volumétrica. Aqui nós temos um volume e a única palavra que vai aparecer para indicar que é volumétrica, no caso vai ser a palavra volume mesmo, tá certo? E lembre-se, ó, segue a mesma lógica da superficial e da volumétrica. Nós vamos ter aqui, ó, um volume inicial, tá certo? Quando você adicionar fogo no sistema, adicionar energia no caso, esse cubo ele vai crescer nas 3 dimensões. E você vai ter, ó, o ΔV, tá certo? E o tamanho total dele, nós vamos chamar de VF. Adalto, e a equação? A mesma lógica. Olha como é que vai ficar. Ó. ΔV igual a V0. O coeficiente que nós vamos usar, nesse caso aqui, ó, é o gama. Ó, alfa, uma dimensão. 2 alfa representa o beta, 2 dimensões. Nesse caso aqui, ó, nós podemos colocar, podemos não, né? Nós vamos colocar que o gama é 3 vezes o alfa. Alfa, coeficiente de dilatação linear. Beta, coeficiente de dilatação superficial. E o gama? Bom, seguindo a mesma lógica, o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Certo? E sempre seguindo a mesma lógica. Ó. Onde tem a palavra comprimento, você tira e bota o quê? Volume. Vai ficar volume inicial. Cadê o VF? Aqui, ó. Volume final e variação do volume. Tá ok? Então, sempre você vai ter essa mesma lógica para as 3 dilatações. Adalto, como é que eu posso fazer para eu não me confundir na questão? Vamos lá, uma dica para você. Sempre que você for resolver a questão, tu faz o seguinte, ó. Esses 2 camaradas têm que ter a mesma dimensão do coeficiente. Como assim? Vamos supor que você está trabalhando uma questão sobre área, ΔS e S0. Mas você esqueceu e no lugar do beta você botou o alfa. E já era. Você acabou de dizer para a questão que você está trabalhando com um coeficiente linear. A questão não vai entender que é superficial. Então, o que tu tem que fazer? Sempre você tem que conferir, tá certo? Se esses 2 camaradas aqui, ó, estão na mesma dimensão do coeficiente. S com beta, o V com gama e o L com o nosso alfa, beleza? Então, galerinha, vou sair da frente para você tirar aquele velho bom print, tá ok? Já eu volto. Opa, e aí, galerinha, bora finalizar mais uma aula, tá ok? Então, eu queria pedir uma coisinha para vocês. Por favor, bota nos comentários aqui embaixo um feedback. Como é que tá a aula, o que vocês querem que eu faça, conteúdos.
se o áudio tá bom, tá ruim, se a lousa tá boa, tá ruim, dá aquele feedback pra gente melhorar para vocês, beleza? Então, hashtag simbora aqui, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. Fui!